Todos acharam? Isaías, capítulo 53, versículo 1. Eu não trouxe a Bíblia, a Júlia coloca ali no monitor, aí vocês podem estar acompanhando, tá bom? Vamos ler aqui, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Esse versículo aqui era Isaías que estava falando. Ele falou: quem deu crédito à nossa pregação? Porque desde o Antigo Testamento eles já estavam pregando a vinda de Jesus. Jesus já viria para a terra, né? Ele já viria para salvar a humanidade. Então ali ele já era uma profecia que lá na frente ia acontecer. Ele falou: quem deu crédito à nossa pregação? Hoje nós vemos que muitas pessoas não dão crédito. Você está falando de Jesus, está falando, e a pessoa não dá crédito. Ah, mas Jesus não vai voltar agora não. Jesus vai voltar desde antigamente, meus pais já falavam. Meus avós já falavam de Jesus. Então a pessoa não dá crédito. Então Isaías ele estava dando aqui, lá no Antigo Testamento, que Jesus ele viria. Não só Jesus, como depois Jesus ia deixar os discípulos para continuar a pregação. Mas quem deu crédito? Né? No versículo 2 fala assim, ó, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Então é o profeta Isaías falando, né? Jesus ele viria, mas ele não ia ter formosura, ele não ia agradar muitas pessoas. Muitas pessoas iam olhar e falar o quê? Ah, é o filho do carpinteiro, José, né? Filho do José lá, ele veio aqui pregar para nós. Esse daí não é o Messias. Os judeus, até hoje, eles estão lá nas portas, com as portas, esperando Jesus vir. Eles não acreditam que o Messias foi Jesus enviado. Então, lá na frente, o profeta Isaías diz que Jesus ele viria, e ele viria para poder fazer o quê? Salvar a humanidade. Ninguém deu crédito. Nós vamos agora no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Aqui, o discípulo, o profeta, né, ele já tinha passado a mensagem, né, o profeta Isaías já tinha passado a mensagem. João Batista ia dar continuidade. João Batista ele foi o primeiro a falar para nós prepararmos o caminho, para nós nos arrependermos. Foi o primeiro que veio e falou: arrependei-vos, né, porque é chegado. Então Jesus ele já estava para chegar. Só que ele estava preparando o caminho. E hoje é o que o Senhor está falando. Ele fala para mim, ele fala para vocês. Ele fala assim: prepara, porque eu estou chegando. E às vezes nós não estamos tão ocupados com as coisas que nós não conseguimos entender. É muitas vozes. Às vezes nós ouvimos muito o que as pessoas falam. Fala daqui, fala dali. Eu gosto muito de ouvir pregações. Mas eu procuro sempre estar dentro, ouvindo a pregação do missionário, porque nós estamos debaixo da unção do missionário. Ele está intercedendo pela nossa vida. E às vezes nós começamos a se alimentar de muita coisa. Nós começamos a ouvir aqui, ouvir ali, e às vezes acaba esquecendo de ouvir o que Deus tem para nós. E Ele falou que Ele está voltando mais rápido que nós, mais depressa que nós imaginamos. Ele já está chegando. Então aqui no versículo 1, capítulo 3 de Mateus, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Olha o que João Batista disse. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, no Antigo Testamento, o profeta Isaías já disse que isso iria acontecer. E o João Batista estava falando o que aqui? Prepara o seu caminho, prepara o seu coração para Jesus entrar.
né? Que nessa manhã nós possamos preparar o nosso coração para Jesus poder falar conosco, para Jesus entrar. Senhor, olha por mim, olha para o meu coração, né? Nosso coração às vezes está tão cheio de coisa, deixa para lá tudo que tem e olha somente para Jesus. Aqui no versículo 4 diz assim: e este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha aqui, o João Batista, ele estava falando como? Duro, ele falou duro com a igreja, ele falou com aquele povo, raça de víboras, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Jesus está voltando, Jesus está falando, se arrependa. Então, Jesus, ele veio depois com mansidão, mas antes, né, todos que pregaram, eles pregaram duro, e às vezes vem uma pregação dura para nós e nós não entendemos. Ali é Deus querendo nos consertar, ali é Deus querendo, né, nos colocar no caminho. Ele está preparando o caminho para que nós não venhamos ficar para trás, porque o que vai adiantar a gente estar aqui na igreja, passar ano, entra ano, sai anos, né, e a gente continua na igreja, mas o caminho não está preparado. O caminho tem alguma coisa que está faltando. Então não, nós temos que estar atentos ao que o Senhor está falando. Senhor, o caminho não está preparado, então nessa manhã eu vou preparar. Que o Senhor possa me exortar, nem que for uma pregação dura, que o Senhor possa nos exortar. Aí nós vamos ler agora em Mateus, né, capítulo 4, nós vamos falar sobre Jesus, que ali o João Batista, ele preparou o caminho para quem? Para Jesus vir. E nós sabemos que ali, João Batista, ele foi embora. Ali ele terminou, aqui no versículo 3, fala que ele terminou, ele cumpriu já a chamada dele ali. Ele já tinha pregado, ele já tinha falado para o povo o que iria acontecer. Então o povo, ele estava o quê? Preparado. Aí Jesus chegou. No versículo 4, versículo 17. Não, versículo 4 não, desculpa, capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede do mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Até aqui, né, nós vamos ver. Então o Senhor Jesus, ele também veio com mansidão e falou o que para a igreja? Preparai-vos. Então o caminho, ele já foi preparado desde o Antigo Testamento, que Jesus ele viria, né? Desde o livro de Isaías, era uma profecia. E mesmo assim o povo não estava preparado para receber Jesus. Preparai-vos o caminho. Nós vamos ver em 1 Pedro. Deixa eu ler aqui, se eu deixei marcado, no livro de 1 Pedro.